Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso encontro falando das bases de mensuração do ativo, tá? Então aqui nós vamos ter essas bases, tá pessoal? Baseado no MCASP, no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então aqui na nossa base nós vamos ter aqui os nossos critérios, tá? De avaliação, tanto para o ativo como o passivo. E hoje nós vamos falar especificamente dos critérios para o ativo. Claro que atendendo ao valor de serviço, atendendo a base operacional, atendendo todos os critérios que o Manual de Contabilidade do Setor Público exige. Então, o nosso primeiro fator, custo histórico, tá, pessoal? E o que é esse custo histórico, tá? Que a gente tanto comenta, que a gente já comentou em nossas aulas, hoje estou trazendo para vocês. O custo histórico, pessoal, refere-se, ou seja, ao valor de aquisição do bem, tá? O valor de aquisição do bem ou produção. Com um detalhe, pessoal, o custo histórico, ele não sofre atualização. A partir do momento que o bem está entrada no ativo imobilizado da entidade, ele não sofre atualização, mas sim também sofre o que? A depreciação, ou seja, o bem ele é depreciado. Então, o nosso custo histórico é esse, é aquele valor que o bem, no momento que você está adquirindo aquele bem para a entidade pública, no momento que você está comprando o bem, esse é o custo histórico, ou seja, na medida que o bem está sendo adquirido, na medida que o bem está sendo produzido. Então aí nós temos o custo histórico. Vamos para o nosso próximo, o valor de mercado. Para a gente entender o que é valor de mercado, nós temos que pensar na palavra troca, tá? Então esta troca, como é que ela acontece? Olha só, pessoal, como é que essa troca acontece? É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado por outro ativo entre partes interessadas. Ou seja, o valor de mercado é aquele valor consensual, aquele valor de consenso. Então, o valor de mercado, ele é o mesmo valor do custo histórico, ou seja, no mercado aberto, tá? Então, este é o valor de mercado. Ele tem essa mesma característica do custo histórico, tá? Com diferente, o valor de mercado está sempre sendo atualizado, custo histórico não. Então este é o valor de mercado, ou seja, ele possui essa característica de atualização, tá? Então nós já vimos custo histórico, vimos valor de mercado, vamos agora ver o custo de reposição. Então nós temos que pensar, pessoal, como é que funciona esse custo de reposição? Como é que ele funciona para a entidade, tá? Aqui nós temos, olha, custo de reposição, custo mais econômico para substituir um ativo ou seu potencial de serviço, tá? Como é que nós vamos entender? O professor Giovanni Pacelli, tá? Ele dá um exemplo bem clássico, de uma máquina copiadora que funciona numa biblioteca de uma universidade pública. Então, quando a gente fala o custo de reposição, ou seja, quanto me custaria repor esse bem? Então, eu tenho que pensar, ou seja, que esse bem tem que ser similar, tem que ter as mesmas características, tá? Por isso o nome é custo de reposição do bem que eu tinha, ou seja, ele tem que me dar o mesmo potencial de serviço. Eu tenho uma máquina copiadora, tá? Que ela me tira 20 mil cópias e tem uma capacidade de me tirar ainda mais 10 mil cópias no futuro, então eu tenho que ter esta máquina com este meu potencial, ou seja, similar. Por isso que nós chamamos de custo de reposição. Então ela tem que ter essa mesma característica, esse mesmo potencial de serviço, certo? Vamos para o nosso próximo, preço líquido de venda. Olha só, pessoal, para a administração pública, ela não tem essa característica de venda, tá? Uma dica importante aí
mais uma vez citando aí o professor Pacelli, que lhe dá essa informação, tá? Uma dica importante, nós temos que pensar nas sucatas, tá? Quando a administração pública tem um bem sucateado, que ela não tem mais interesse naquele bem, ou seja, aquele interesse não, aquele bem não gera mais nenhum benefício futuro, não tem nem mais uma utilidade para ela, então ela vai vender esse bem. Ou seja, alienar, essa palavra alienar, ou seja, ela quer dizer venda. Aí nós temos que pensar, ou seja, vamos deduzir os custos para a venda do bem. Que custos são esses? Às vezes é um anúncio, tá? Uma publicação em um jornal de grande circulação, tá? Panfletos. Então, lembra sempre de um bem sucateado, que ele não tem mais utilização para a administração pública. Então, uma máquina que não tenha mais uso, que já esteja sucateado. Então, esse é o preço líquido de venda. É esse valor que nós utilizamos, tá? Como base de mensuração dos ativos. Outro valor, valor de uso, ou seja, o valor presente dos benefícios ou do seu potencial. Mais uma vez, nós vamos pegar o exemplo lá do professor Giovanni Pacelli, tá? Este exemplo da copiadora, tá? Então, quando ele fala o valor de uso, ou seja, trazer presente, se eu tenho um bem, tá? A máquina copiadora, se hoje ela me produz 20 mil cópias, e ainda tem uma capacidade produtiva de produzir ainda mais 20 mil cópias futuramente, tá? Como é que eu vou avaliar esse ativo, no seu valor presente? Eu tenho que pegar esse fluxo de caixa que ela vai me gerar daqui a 2 anos, ou seja, essas 20 mil cópias, e eu tenho que ver a capacidade desse fluxo de caixa e trazer para o valor presente. Digamos que, um exemplo hipotético, que essa capacidade de fluxo de caixa, ela gere daqui a 2 anos 30 mil reais, tá? De fluxo de ganho. Então este é o meu valor de uso, ou seja, é essa a capacidade que esta máquina copiadora irá me trazer. É claro, eu tenho que pensar, você pode pensar, mas professor, se é um serviço público, por que ele é pago? Mas às vezes, e muitas das vezes, dentro de uma biblioteca, existe aquela copiadora, tá? E essa copiadora cobra pelas cópias para os alunos. Não é disponibilizado gratuitamente, tá? Apesar da universidade ser pública, mas as cópias são disponibilizadas através de uma pequena taxa paga pelos alunos. E aí nós temos que ver esse potencial de serviço, tá? Como é que ele funciona, tá? Esse potencial de serviço, como é que ele chega. Eu tenho que trazer os benefícios daqui a 2 anos. Quanto seria esse fluxo de caixa? Então é assim que funciona esse potencial de serviço. Eu tenho que pensar nesse fluxo de caixa, como é que ele me traz esse retorno. Tá, pessoal? Então, olha só, essas aí foram as nossas bases de mensuração do ativo, tá? Bem resumidamente, tá? Para vocês terem essa ideia, tá? Para vocês terem como é que funciona. Então, nós falamos do custo histórico. São 5, tá, pessoal? Falamos do custo histórico, falamos do valor de mercado, tá? Falamos do custo de reposição, falamos do preço livre de venda, então o valor de uso. Lá naquele quadro lá do nosso material do MCASP, lá eles estão detalhados, tá? Então, te apropria desse material, dá uma lida, tá, pessoal? Aqui nós demos exemplos rápidos, bem práticos, como é que funciona, como é que isso está dentro da contabilidade pública, dentro para as entidades, como é que isso está bem delineado, como é que isso está bem respaldado. Aí nós temos que pensar também nas características qualitativas das demonstrações contábeis, se esses itens atendem às características qualitativas, tá, pessoal? Que é a fidedignidade que nós vimos, tá? A compreensibilidade, a tempestividade, tá? A comparabilidade, tá? A compreensibilidade das informações, tá? Então, todas essas informações qualitativas, tá? Essas características, então nós temos que estar sempre atento se elas estão atendendo a esses itens, tá? Se elas estão realmente respaldando essas características das informações contábeis para ajudar o gestor quanto à tomada de decisão, tá?
para ajudar o gestor na accountability, que é a prestação de contas. Então nós temos que estar sempre bem, ter essa percepção, ter essa visão, tá? Se realmente essas avaliações através do custo histórico, do preço de venda, do custo de reposição, do preço líquido de venda e do valor de uso, se eles atendem, tá? Essas características qualitativas das demonstrações contábeis. Tá, pessoal? Então esse foi o nosso recado de hoje, tá? Pega o teu material, te apropria dele, tá, pessoal? Lê com bastante atenção, faz anotações, assiste este vídeo. Eu tenho certeza que você realmente conseguirá ter esse entendimento, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.